Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Curiosidades do mundo animal. As ovelhas são animais domesticados pertencentes à espécie Ovisceris que têm sido criadas pelos seres humanos durante milhares de anos. Ao longo desse tempo, desenvolveram-se várias raças e classes de ovelhas em todo o mundo, cada uma com adaptações a diferentes climas e características distintivas em termos de aparência, tamanho, lã e usos. A seguir, exploraremos alguns dos tipos de ovelhas que existem em todo o mundo. Portanto, continue lendo este artigo de Perito Animal, onde contaremos tudo a respeito dos tipos de ovelhas. Também lhe pode interessar: as ovelhas têm chifres, ovelhas merino. As ovelhas merino são uma das raças de ovelhas mais reconhecidas e valorizadas em todo o mundo devido à qualidade de sua lã. Elas são originárias da Espanha e acredita-se que sua linhagem remonta às antigas ovelhas da Península Ibérica. Ao longo dos anos, a criação seletiva levou a um desenvolvimento de diferentes linhagens de merinos em vários países. Esta raça de ovelha é de tamanho médio a grande, com uma aparência robusta e compacta. Algumas de suas características são: possui uma cabeça proporcionalmente grande com orelhas curtas e fortes. No entanto, a característica mais distintiva é a sua lã. A lã merino é fina, macia e encaracolada. É altamente valorizada na indústria têxtil. Sua qualidade superior a torna ideal para a produção de tecidos de alta qualidade. Este tipo de ovelha se adapta bem a uma ampla variedade de climas e ambientes. Elas foram criadas em regiões quentes e áridas, bem como em áreas frias e montanhosas. Sua capacidade de adaptação se deve em parte à sua lã, que lhe proporciona isolamento térmico e proteção contra intempéries. Além disso, as ovelhas merino são conhecidas por sua resistência a doenças e longevidade. Dentro da família das ovelhas merino, existem diferentes tipos de lã que variam em finura e qualidade. A lã do tipo superfina é considerada mais valiosa e suave, com fibras extremamente finas e diâmetros inferiores a 20 micrômetros. Também existem lãs finas e médias que são igualmente apreciadas e utilizadas na indústria têxtil. A lã merino tem uma ampla gama de aplicações na indústria têxtil. Graças à sua suavidade, ela é usada em roupas de luxo, como suéteres, cachecóis, meias e roupa íntima. Também é utilizada na fabricação de produtos de cama e colchões de alta qualidade. A lã merino é conhecida por ser respirável, termorregulador e resistente a odores. É importante destacar que a obtenção de lã deste tipo de ovelha deve ser feita de maneira ética e respeitosa, assegurando o bem-estar das ovelhas em todos os momentos. A criação seletiva concentra-se em manter e melhorar as características desejáveis da raça, sem comprometer seu bem-estar. Ovelhas Dorper. As ovelhas Dorper são uma raça desenvolvida na África do Sul na década de 1940. Elas foram criadas cruzando as ovelhas do setor e ovelhas persas africanas, com o objetivo de obter uma raça resistente e adaptável às condições áridas e variadas do país. Este tipo de ovelhas tem um tamanho médio a grande, com um corpo robusto e bem musculoso. Algumas de suas características são: sua cabeça pode ser branca ou preta, dependendo da variante, e é ampla. Outra característica distintiva das ovelhas Dorper é a ausência de chifres, tanto em machos como em fêmeas. Além disso, possuem orelhas longas e caídas. Sua lã é curta e de textura grossa. As ovelhas Dorper são conhecidas por sua alta adaptabilidade e resistência a condições climáticas difíceis. Elas podem tolerar tanto climas quentes quanto frios e são capazes de sobreviver em áreas com pastagens de baixa qualidade. Além disso, elas têm uma habilidade natural para procurar alimento e água em terrenos áridos, o que as torna adequadas para ambientes de pastoreio difíceis. As ovelhas Dorper são conhecidas por seu temperamento dócil e de fácil manejo. Elas são menos propensas a estresse e doenças, o que facilita seu cuidado e manejo em comparação com outras raças mais temperamentais. As ovelhas têm chifres? Se você quiser saber a resposta, não hesite em consultar o seguinte post do Perito Animal que recomendamos. Ovelhas Suffolk. As ovelhas Suffolk são uma raça ovina originária da Inglaterra. Foram desenvolvidas no condado de Suffolk no final do século XVIII, através do cruzamento de ovelhas nativas com ovelhas Southdown. O objetivo era criar uma raça com uma aparência distintiva. Essas ovelhas se caracterizam por seu corpo robusto e musculoso e algumas de suas características são: têm uma cabeça grande e redonda,
com orelhas médias e eretas. O rosto e as patas são pretos, enquanto que o resto do corpo é coberto com uma lã branca e densa. As ovelhas Suffolk são de tamanho médio a grande, sendo os machos geralmente mais pesados e musculosos que as fêmeas. Estes tipos de ovelhas têm uma boa conformação corporal, com uma proporção equilibrada de carne magra e músculo. Essas ovelhas são conhecidas por sua alta taxa de crescimento e eficiente conversão alimentar. São capazes de converter eficientemente o alimento que consomem em massa muscular. Além disso, as ovelhas Suffolk têm boa capacidade de pastoreio e são adaptáveis a diversos ambientes. Essa raça também foi criada por sua lã, que, embora seja menos abundante do que a de outras ovelhas, pode ser utilizada em produtos mais rústicos ou em misturas com outras fibras. As ovelhas Suffolk também são conhecidas por sua docilidade e facilidade de manejo. Elas têm um temperamento tranquilo, o que facilita as tarefas de cuidado, manejo e tosquia e imagem, entre empresas ovelhas Rambouillet. As ovelhas Rambouillet, também conhecidas como merinos franceses, são uma raça ovina originária da França. Essa raça foi desenvolvida a partir de cruzamentos seletivos entre ovelhas merino espanholas e ovelhas autóctones francesas na propriedade real de Rambouillet, perto de Paris, no início do século XIX. São conhecidas por sua lã fina e de alta qualidade. As fibras de lã Rambouillet são finas, geralmente com diâmetros inferiores a 20 micrômetros. Em relação à sua aparência, as ovelhas Rambouillet têm um corpo do tamanho médio, bem proporcionado e musculoso. Tem uma cabeça elegante com orelhas médias e longas que pendem naturalmente. A cor de sua lã é geralmente branca, embora algumas ovelhas possam ter manchas escuras no rosto e nas patas. Essas ovelhas são criadas tanto por sua lã quanto por sua carne. As ovelhas Rambouillet são reconhecidas por sua adaptabilidade a diferentes climas e ambientes. São resistentes e podem se adaptar tanto a regiões frias quanto a áreas mais quentes. Além disso, são ovelhas vigorosas e férteis, o que facilita sua reprodução e criação. Seu temperamento tranquilo e sua disposição amigável as tornam populares entre criadores e pastores. Imagem, Crônicas de Fauna. Ovelhas Jacob, também conhecidas como ovelhas de 4 chifres. As ovelhas Jacob são um tipo de ovelha distintivo e chamativo que se originou na Inglaterra. Uma das características mais notáveis dessas ovelhas é o seu padrão de chifres. Ao contrário da maioria das ovelhas que têm 2 chifres, as ovelhas Jacob possuem 2 pares de chifres, o que lhes confere uma aparência única. Esses chifres geralmente se curvam para trás e para os lados da cabeça. Elas apresentam uma grande variedade de cores e padrões em sua lã, que pode ser branca, preta, marrom ou uma combinação dessas cores. Alguns indivíduos têm a lã manchada, com manchas em diferentes partes do corpo. Essa diversidade de cores e padrões torna as ovelhas Jacob muito apreciadas por sua lã na produção de tecidos e têxteis. Quanto ao seu tamanho, as ovelhas Jacob são de tamanho médio a pequeno. Elas têm um corpo compacto e musculoso, com uma estrutura robusta que lhes permite se adaptar a diversas condições climáticas. São ovelhas resistentes e podem sobreviver em ambientes difíceis e terrenos acidentados. Em relação ao temperamento, as ovelhas Jacob são conhecidas por serem animais inteligentes, curiosos e amigáveis. São fáceis de lidar e têm uma personalidade tranquila, o que facilita seu cuidado e manejo pelos criadores. Pode ser que te interesse conhecer quais são os animais mais inteligentes do mundo. Embora a lã das ovelhas Jacob possa ser de qualidade e apreciada na indústria têxtil, sua criação tem-se concentrado principalmente em sua aparência distintiva e seu valor como animais de exibição ou como animais de estimação em pequenas fazendas. Sua singularidade e docilidade as tornam populares entre os amantes de raças ovinas incomuns. Ovelhas Cheviot. As ovelhas Cheviot são uma raça de ovelhas originária da região das colinas Cheviot, que abrange partes da Inglaterra e Escócia. Acredita-se que esta raça se desenvolveu na Idade Média a partir do cruzamento de ovelhas locais com ovelhas trazidas pelos vikings. São de tamanho médio a grande, com um corpo bem proporcionado e musculoso. Têm uma cabeça elegante, com orelhas médias a curtas que ficam de pé. Sua face é branca e desprovida de lã. No corpo, a lã é de comprimento médio e textura fina. Esses tipos de ovelhas são conhecidas por sua adaptabilidade a diferentes condições climáticas e terrenos. São resistentes e podem sobreviver em áreas montanhosas e colinas íngremes, onde podem encontrar pastagens de qualidade média. Têm uma boa capacidade de aproveitar os recursos naturais e uma habilidade natural para pastorear. Quanto ao seu temperamento, as ovelhas Cheviot são geralmente dóceis e fáceis de manejar. São animais tranquilos e amigáveis, o que facilita seu manejo e cuidado. Sua lã é de qualidade,
com uma fibra fina e macia, embora não alcance os padrões das lãs mais finas como as merino. Você já se perguntou o que as ovelhas comem? Neste post que sugerimos, explicamos isso para você. Ovelhas Romney. As ovelhas Romney são uma raça ovina originária da Inglaterra, especificamente da região de Roneymash no condado de Kent. São conhecidas por serem uma das raças de ovelhas mais antigas e acredita-se que sua existência remonta a mais de 700 anos. São de tamanho médio a grande. São robustas e musculosas. Algumas das características desse tipo de ovelhas são: possuem uma cabeça ampla e arredondada, com uma face desprovida de lã e um focinho preto. Suas orelhas têm comprimento médio e costumam ficar retas. A lã das ovelhas Romney é densa, macia e de comprimento médio, o que a torna adequada tanto para a produção de lã quanto para a carne. A característica mais distintiva das ovelhas Romney é a sua capacidade de adaptação a diversas condições climáticas e terrenos. São resistentes e podem sobreviver em áreas pantanosas e pastagens úmidas, bem como em regiões mais secas. Têm uma excelente habilidade para aproveitar pastagens de qualidade média e alta. São animais geralmente dóceis e tranquilos, fáceis de manejar e de bom temperamento. A criação de ovelhas Romney tem-se concentrado tanto na produção de lã quanto na carne. Sua lã é de qualidade, com uma fibra fina e suave, com um comprimento médio de cerca de 10 a 15 cm. Este tipo de ovelha é valorizada na indústria têxtil e é utilizada para a fabricação de tecidos e tapetes. Ovelhas com floreste. Esta é uma raça ovina originária da Inglaterra, especificamente da região de Clonfuresta Shropshire, daí o seu nome. Essa raça foi desenvolvida a partir do cruzamento de ovelhas locais com ovelhas de outras raças, como a Shropshire, as Welsh Mountain e as Carriel. As ovelhas Clonfuresta são de tamanho médio, com um corpo compacto e bem proporcionado. Têm uma cabeça de tamanho médio, com um perfil reto e rosto alongado de cor preta. Assim como o rosto, as extremidades também são de cor preta e desprovidas de lã. No restante do corpo, a lã é densa, macia e de comprimento médio, com uma fibra de boa qualidade. A cor da lã varia entre o branco e o marrom. A lã é valorizada na indústria têxtil, embora também seja valorizada pela sua produção de leite, para a qual costumam cruzá-las com a raça Friesian. Essas ovelhas são conhecidas por sua capacidade de se adaptar a diferentes condições climáticas e terrenos. São resistentes e podem sobreviver em áreas montanhosas e colinas, assim como em regiões mais baixas. Têm uma excelente habilidade para aproveitar pastagens de qualidade média e alta, o que as torna uma opção popular para o pastoreio. Quanto ao seu temperamento, as ovelhas Clonfuresta são animais dóceis e tranquilos. São fáceis de manejar e têm uma boa capacidade maternal. Além disso, são ovelhas férteis e têm uma alta taxa de sobrevivência dos cordeiros. Imagem: Geold-Shape Ovelha Shetland. Esta raça de ovelha é originária das Ilhas Shetland, localizadas ao nordeste da Escócia. São conhecidas por ser uma das raças mais antigas da Grã-Bretanha e se adaptaram às duras condições climáticas das ilhas. As ovelhas Shetland são de tamanho pequeno, com uma altura média de cerca de 55 a 65 cm. Possuem um corpo compacto e robusto, com uma estrutura óssea sólida. Apesar de seu tamanho, são ovelhas vigorosas e resistentes. Uma das características mais destacadas das ovelhas Shetland é a sua lã. Elas têm uma lã fina e suave que é altamente valorizada na indústria têxtil. A lã das ovelhas Shetland vem em uma ampla variedade de cores, desde branco, cinza e marrom, até tons mais escuros, como preto. Essa variedade de cores levou à popularidade de sua lã na produção de fios e tecidos para roupas de tricô. Além de sua lã, as ovelhas Shetland também são criadas por sua carne. São um tipo de ovelhas inteligentes e adaptáveis, o que as torna adequadas tanto para a criação em grandes rebanhos como para pequenas propriedades familiares. As ovelhas Shetland também têm uma longa história cultural nas Ilhas Shetland, onde desempenharam um papel importante na economia e na tradição local. Além de sua utilidade na produção de lã e carne, também são realizadas competições e festivais relacionados às ovelhas Shetland na região. Ovelhas Cotswold. As ovelhas Cotswold são uma raça ovina que tem sua origem na região de Cotswold, na Inglaterra. São uma das mais antigas raças de ovelhas nativas do país e têm sido criadas na região por séculos. São ovelhas de tamanho grande e têm uma aparência imponente. Os machos podem pesar cerca de 135 kg, enquanto que as fêmeas são um pouco menores. Têm um corpo robusto e musculoso, com um peito amplo e profundo. Uma das características mais notáveis das ovelhas Cotswold é sua lã. Tem uma lã lisa, encaracolada e longa que é considerada de alta qualidade. A lã das ovelhas Cotswold é grossa e solta,
com um comprimento que pode chegar a 20 cm, tem um brilho natural e é valorizada na indústria têxtil para a produção de fios e tecidos de qualidade. As ovelhas Cotswold possuem uma cabeça grande e larga, com orelhas de comprimento médio que geralmente caem para frente. Têm uma face desprovida de lã, o que lhes confere uma aparência distintiva. Quanto à cor de lã, pode variar de branco puro a tons mais acinzentados ou creme. São fáceis de manejar e se adaptam bem a diversos ambientes. Também são conhecidas por sua boa capacidade maternal e por sua longevidade. As ovelhas Cotswold são criadas tanto por sua lã como por sua carne. A lã é utilizada na produção de roupas de inverno, tapetes e artesanatos têxteis. Raças de ovelhas brasileiras. O Brasil abriga uma rica diversidade de raças de ovelhas, cada uma com suas próprias características distintas. Essas raças adaptadas ao ambiente brasileiro desempenham um papel importante na produção de carne, lã e outros produtos derivados. Abaixo estão alguns dos tipos de ovelhas brasileiras: barriga preta, bergamácea brasileira, berganesca, bujicariri, crioula, gaúcha, jaguari, morada nova, nambi, pantaneira, rabo largo, Santa Inês, soinga, somalis brasileira. Essas raças representam a adaptação ao clima, ambiente e necessidades locais, contribuindo para a riqueza da agropecuária brasileira. A maioria tem origem no nordeste do país. Se deseja ler mais artigos parecidos a tipos de ovelhas, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Alderson, L. 2004. Raças autóctonas. Seu papel na indústria ganadeira del Reino Unido. Naturzal, Nova 18. Alberto, F.J. Boyer, F. Oroso Cotrangel, P. Streuter, E. Servin, B. de Villemareuil, P. Ian, Pompanon, F. 2018. Convergentes no Mix Signatures of Domestication in Japan de Guates. Nature Communications, 91, 813.